Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ricardo Cabral, analista em suporte aqui na Worksoft, e vamos dar início a mais um dos nossos treinamentos. Hoje nós vamos falar sobre os movimentadores, da parte dos clientes, e vamos falar também sobre a formação da faixa de renda e do limite de crédito. Bom, antes de iniciar o nosso treinamento, eu gostaria de fazer algumas advertências ou alguns avisos com relação ao andamento do nosso treinamento. Bom, o primeiro ressalvo que eu preciso fazer é com relação às perguntas. Nós gostaríamos que elas pudessem ser feitas de maneira única e que não houvessem mais perguntas subsequentes da mesma pergunta, ou seja, que elas sejam inteiras, facilitando assim a nossa leitura e proveniente a nossa resposta também. Ok? Bom, o treinamento será dividido em 2 dias, tá? Hoje nós vamos falar então sobre a parte dos clientes. Na próxima semana nós falaremos sobre movimentadores também, só que da parte de fornecedores e da parte de colaboradores. Tudo bem? Gostaria que vocês me dessem um ok então, para que nós pudéssemos iniciar o treinamento. Ótimo! O treinamento vai se desenvolver da mesma forma como foi o outro. Nós vamos falar sobre os movimentadores através dos slides. Ao término da apresentação, nós vamos fazer exemplos práticos usando o site gestor ERP. Então, vamos dar início então ao nosso treinamento com uma pequena introdução sobre os movimentadores. Bom, o cadastro de movimentadores tem por finalidade registrar todas as informações necessárias do movimentador. Então, dada a sua importância, o cadastro de movimentador deve ser mantido atualizado. Claro que incluindo todas as suas informações relevantes. Ok? Bom, o caminho para o cadastro de movimentadores é cadastros, movimentadores, movimentador. Então vamos então falar da primeira aba. A primeira aba é uma guia de localização caso necessite alterar ou visualizar informações de um determinado movimentador. A primeira aba, então, ela é apresentada para que nós possamos fazer a localização desse movimentador. A segunda aba, que é a aba de manutenção, podemos alterar, incluir e excluir informações desse movimentador. Tudo bem? Então nós vamos falar sobre cada uma dessas abas aí: padrão, cliente, acesso, contatos e observação. Vamos lá. Na guia padrão, inserimos informações referentes ao movimentador. Ok? Nós temos 2 campos muito importantes nessa aba, que é o tipo do movimentador e a classificação desse movimentador. No tipo de movimentador, nós podemos então escolher qual é o tipo que esse movimentador vai ter. Lembrando que nós podemos ter um movimentador com mais de um tipo. Ele pode ser cliente e colaborador ao mesmo tempo, por exemplo. Já a classificação está ligada à atividade empresarial desempenhada pelo movimentador. Normalmente em cadastros de clientes nós deixamos como padrão, mas vocês podem notar que nós temos industrial, isento de substituição tributária, produtor agropecuário e outros segmentos aí. Por exemplo, produtor agropecuário, nós podemos fazer nota fiscal eletrônica para pessoas com CPF, certo? De acordo com as regras da Receita. Bom, com relação a esses tipo e classificação, eles são pré-estabelecidos já pelo site gestor ERP, tá? Com relação a esse outro tipo que aparece aqui, ele é um tipo que nos auxilia com relatórios. Então nós podemos cadastrar tipos vinculados ao tipo do movimentador, como por exemplo, um cliente, eu posso dividir em clientes fora do estado e clientes dentro do estado, por exemplo.
é uma classificação auxiliar, ok? Vamos falar então sobre os clientes. Bom, dentro da aba clientes, nós temos várias abas, como as abas de informação pessoal, informações comerciais, referências comerciais, endereço de cobrança, endereço de entrega, aba transportadora e a aba gestão de relacionamento. Nós vamos falar sobre cada uma delas, lembrando que a aba transportadora ainda não será habilitada na versão 11. Vamos lá. Informação pessoal. Nós podemos inserir na aba de informação pessoal informações particulares sobre o cônjuge, informações residenciais, informações sobre a filiação do movimentador. Okay? Lembrando que esses dados são de extrema importância na hora de formar a faixa de renda e o limite de crédito. Nós vamos falar posteriormente melhor sobre esses dois assuntos. Então vamos à segunda aba aí, que é a aba de informações comerciais. Bom, podemos inserir informações referentes ao emprego desse colaborador, ok? Nessa aba de informações comerciais. Lembrando que aqui nós temos o salário, que posteriormente será usado na formação do limite de crédito. Certo? Vamos às referências comerciais. Referências comerciais nós podemos inserir pesquisas feitas em outras lojas que o cliente já efetuou movimentação. É uma avaliação de outras lojas para com esse cliente. Certo? Endereço de cobrança, podemos inserir o endereço em que a correspondência de cobrança desse movimentador deve ser entregue, podendo fazer essa importação do próprio cadastro pessoal do movimentador, caso o endereço seja o mesmo. Da mesma forma, nós temos o endereço de entrega, que também pode ser importado do cadastro pessoal do movimentador. A diferença é que em endereço de entrega, eu posso ter mais de um endereço de entrega para o movimentador, ok? Bom, em gestão de relacionamentos, aplicando os flags, as compras e promoções poderão ser enviadas para o e-mail do cliente, utilizando então o site gestor CRM. Lembrando que as compras são enviadas assim que finalizadas, tá? E as promoções, elas são enviadas pelo botão CRM lá no cadastro das promoções. Ok? Bom, falando então um pouco sobre as opções que também aparecem no cadastro do movimentador. Nós vamos falar sobre as opções relacionadas aos clientes ou ao cliente, tá? Essas opções são formas de consulta rápida ou simples atalhos para analisar o histórico da movimentação. Tudo bem? Então vamos falar sobre esses três aí, vamos falar do primeiro então, que é o movimentador cliente histórico. Em histórico, nós temos outras abas. Falar um pouco sobre essas abas. A aba de contas a receber apresenta então a movimentação de contas do cliente, a movimentação de compras realizadas por esse cliente na loja, tá? Cheques também apresenta a movimentação dos cheques. Nós podemos filtrar aí por pendentes a vencer e quitados, tá? A ocorrência de cheques é uma ocorrência de movimentação dos cheques desse cliente. Nós podemos então colocar aí como cheques compensados, devolvidos e outros. Ainda sobre o histórico, nós temos as ocorrências, que são ocorrências diversas com relação ao cliente também. Cobrança são informações referentes a cobranças que foram realizadas, tá? Lembrando que essas cobranças devem ser cadastradas lá em movimentos, financeiro, contas a receber, cobrança. Lá nós fazemos então a movimentação das cobranças. E a impressão disponibiliza relatórios com informações do histórico desse cliente. Ok? Vamos falar então sobre a segunda parte, que é a parte de movimentação cliente, limite. Bom, em limite, nós temos aí limite convênio, limite cheque. Tá? Convênio permite habilitar o convênio com a empresa, claro, e estipular o limite de crédito desse cliente.
o limite que é sugerido pelo site gestor ERP através da faixa de renda, que nós vamos falar posteriormente aqui. Tá? Em cheque, permite habilitar compras com cheque e estipular o limite de crédito para os cheques. Bom, o limite de crédito, notem que eu tenho aqui o limite, tá? Créditos e débitos. Esses créditos são somados lá no cadastro do movimentador cliente. Nós vamos falar melhor sobre isso na parte da exemplificação, ok? Eu vou explicar direitinho como funciona a parte do limite de crédito. Os débitos também são vinculados ao cadastro do movimentador e esse total é a diferença entre os créditos e os débitos. Já vamos falar melhor sobre isso. Vamos falar sobre movimentador cliente na parte financeira. Bom, financeiro são informações cadastradas em financeiro, serão utilizadas na emissão das notas de movimentação de mercadoria. Ok? A parte de comissão cria uma exceção à regra que ela é pré-estabelecida lá no cadastro das operações de estoque. Quando você estipula um limite para uma operação, aqui nessa aba comissão nós damos uma exceção à regra estipulada anteriormente. Certo? Bom, falando sobre a próxima aba, lá no cadastro do cliente, sobre a aba de contatos. Em contatos, nós podemos inserir outros contatos para facilitar o acesso a esse cliente, uma vez que o primeiro contato não foi suficiente. Tá? As observações são observações diversas que nós fazemos a respeito desse cliente. Tá? A parte de impressão. O usuário poderá visualizar relatórios do cadastro desse movimentador com diversos filtros auxiliares aí. Bom, a questão do cadastro da faixa de renda. Para nós chegarmos ao cadastro da faixa de renda, nós vamos em movimentadores, movimentador, movimentador cliente, faixa de renda. A faixa de renda, ela é cadastrada antecipadamente pelo usuário para que possa ser sugerido um limite de crédito para esse cliente. Então, como no exemplo acima, entre rendas de 500 a 999, o site gestor vai sugerir 20% de limite. Entre 1.000 e 1.999, 30%. De 2.000 a 5.000, 50%. Certo? Eu vou explicar melhor também exemplificando. Ok? A parte de cartão tem por finalidade cadastrar os cartões do convênio com a loja desse cliente. Lembrando que a matriz deve ser marcada aqui para que os outros usuários posteriores tenham acesso a esse mesmo convênio. A matriz de convênio, no caso aqui, é o senhor Ricardo, e os usuários do convênio são João Augusto e João Alfredo. Exemplificando então. Ok? Bom, praticamente é isso. Nós vamos exemplificar melhor utilizando o próprio aplicativo. Tá? Antes de nós terminarmos essa parte da apresentação dos slides, eu gostaria de falar sobre um novo canal que nós vamos ter para receber atualizações, esclarecer dúvidas e que também nós possamos receber críticas e sugestões com relação aos nossos treinamentos, que é o e-mail treinamento@worksoft.inf.br. Lembrando que esses materiais são todos disponibilizados futuramente no FTP e as pessoas podem ter acesso aos links aí da documentação desse projeto. Ok? Nós vamos então fazer os exemplos práticos do que nós apresentamos agora. Bom, como eu havia dito, nós vamos fazer um exemplo prático, visualizando o cadastro do movimentador cliente, a formação então da faixa de renda e do limite de crédito. Ok? Eu já havia cadastrado um usuário para usar de exemplo e nós vamos utilizar esse usuário então e eu vou apresentar para vocês quais são os campos necessários para a formação do limite de crédito e da faixa de renda. Bom, o caminho.
movimentadores, movimentador, movimentador. Vamos selecionar então o usuário que eu já havia cadastrado anteriormente. E eu vou apresentar para vocês algumas particularidades. Bom, lembrando que para a aba cliente ser apresentada, eu preciso marcar aqui então o tipo de movimentador cliente, certo? Com relação à classificação que eu havia dito, a classificação padrão, nós tomamos então padrão para o cadastro de clientes, podendo ser isento de substituição tributária, produtor agropecuário, revendedor, táxi, deficiente físico, enfim, são vários, tá? Lembrando que produtor agropecuário é para aquele CPF que necessita da emissão da nota fiscal eletrônica e você pode colocar inscrição estadual para CPFs. Tudo bem? Bom, a primeira parte, a aba padrão, é essa. Vamos então nos deter melhor na aba cliente. Bom, na primeira parte da aba cliente, eu tenho todas as informações particulares desse movimentador. Lembrando que para a formação de faixa de renda e limite de crédito, é necessário que o cadastro do movimentador esteja completo, com as informações do cônjuge e todas as informações financeiras subsequentes. Ok? Bom, a cônjuge desse nosso movimentador cliente tem um salário de R$1.000, certo? Eles pagam um financiamento de R$500 de uma casa. Está aqui, valor mensal, salário da cônjuge. Em informações comerciais, que são as informações da empresa que o movimentador está vinculado ao quadro de colaboradores, nós temos o salário dele também. R$2.000. R$2.000 que esse movimentador ganha, somados aos R$1.000 que a cônjuge dele ganha, os dois juntos ganham R$3.000. Eles têm uma despesa de R$500. Sendo assim, R$2.500. Ok? E todas as outras referências das quais eu me detive na apresentação. Ok? Bom, para que a faixa de renda e o limite de crédito sejam possíveis, é necessário que... Vou salvar esse cadastro aqui e vou lá no cadastro das faixas de renda. Cadastro, movimentadores, movimentador, movimentador cliente, faixa de renda. Ok? O usuário pode cadastrar diversas faixas de renda. Eu vou cadastrar apenas uma para que nós possamos usar nesse nosso exemplo. Tá? Vou cadastrar uma faixa de renda aqui então. Uma renda inicial de 1.000, renda final de 3.000. O percentual que o site gestor vai liberar então para essa faixa de renda é de 50%. Ok? Vou salvar aqui. E a faixa de renda foi salva. Vou visualizar ela novamente aqui, para ficar bem claro. Ok? Bom, o limite de crédito é estabelecido em cadastros, movimentadores, movimentador, movimentador cliente, limite de crédito. O nosso cliente, que é esse, já tem um limite sugerido pelo site gestor de 50%, porque ele se encaixa na faixa de renda que nós cadastramos anteriormente. Ok? 50% de 2.500 é 1.250. 2.500, novamente lembrando, é a soma do seu salário, o salário da sua cônjuge e a subtração daquilo que ele tem como aluguel ou como financiamento de imóvel ou como qualquer outra subtração de renda. Ok? Certo? Para esse convênio ser habilitado, eu clico em habilitar convênio, ok? Coloco a data de vencimento desse convênio com a empresa, trago o limite de crédito que o site gestor ERP sugeriu para esse limite de crédito aqui. Lembrando que o parâmetro 301, através do F1 nós podemos consultar os parâmetros. O parâmetro 301 permite alterar o limite autorizado pelo site gestor ERP. No caso aqui está não.
Isso quer dizer o quê? Que esse limite de 1.250 não pode ser maior aqui onde nós colocarmos o limite de crédito. Eu vou exemplificar. Ele não permite, ok? Caso eu queira que permita, basta eu ir ao parâmetro 301, então, e colocar sim. Ele vai permitir a liberação. Então, eu vou colocar aqui o limite de 1.250, como o próprio sistema sugeriu. Ok? Vencimento todo dia 5 é o vencimento da fatura. Tá? Acrescentando a emissão, quer dizer que eu fechei a fatura hoje, eu tenho mais 30 dias para o vencimento dela. Tá? Dia de corte é o dia em que nós fechamos a fatura. Ok? Se eu fecho todo dia 3, a partir do dia 3, um novo mês começa a contar então. Tá? E carência é a carência que o movimentador tem para fazer a quitação dos débitos dele com a empresa. Certo? Bom, salvando então, o limite de crédito desse movimentador está completo. Bom, pessoal, apenas para finalizar o nosso treinamento. Lembrando que os treinamentos agora serão realizados aos sábados, a partir das 9 da manhã, ok? No próximo sábado nós temos um treinamento, sim, que é sobre o módulo de movimentadores ainda, da parte do cadastro de fornecedores e de colaboradores, ok? O canal de dúvidas, sugestões, críticas e outras coisas está no ar, é o treinamento@worksoft.inf.br, e os e-mails com relação aos treinamentos serão enviados através desse novo canal, então, ok? Eu gostaria de deixar um profundo abraço de toda a equipe Worksoft, tá? Gostaríamos também de lembrar a todos que os nossos treinamentos são gravados. Caso algum usuário necessite desse treinamento, ele pode ser disponibilizado aqui pela própria empresa. Basta você entrar em contato através do nosso e-mail, treinamento@worksoft.inf.br. Desde já, a Worksoft agradece a atenção de todos. Muito obrigado. Tenham todos um excelente dia e um ótimo final de semana.